Como é que funciona o processo de multa de trânsito? São quantas fases que o motorista terá o direito de recorrer da aplicação da penalidade de multa? O processo de multa, ele se encontra no artigo 281 até o artigo 289 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. E o processo de multa, ele é dividido basicamente em 3 fases. Fase da defesa prévia, fase do recurso na primeira instância na JARE e fase do recurso na segunda instância num colegiado da JARE ou no CETRAN ou no CONTRADIF no Distrito Federal. Depende do órgão que registrou a infração de trânsito. Mas basicamente são essas 3 fases. Num primeiro momento, quando o motorista ele é autuado, que é quando o agente de trânsito ou mediante um aparelho eletrônico ao registro de uma infração de trânsito, abre-se aqui o prazo para expedição da primeira notificação, que se encontra lá no artigo 281 do CTB. O prazo para expedição dessa primeira notificação é de 30 dias. 30 dias contados da data do registro da infração. O órgão de trânsito registrou a infração, ele tem 30 dias para expedir essa primeira notificação para o motorista ou dono do veículo multado, para que ele possa apresentar a sua defesa prévia. Vamos imaginar aqui que o motorista devidamente notificado, dentro do prazo do artigo 281 do CTB, ele apresenta a sua defesa prévia e essa defesa prévia vai para a análise da autoridade de trânsito. Aí surge a pergunta, qual que é o prazo de análise dessa defesa prévia? A resposta a essa pergunta se encontra no artigo 282, parágrafo 6º, inciso 1 do CTB, que diz assim: o prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no artigo 256 é de 180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, 360 dias contados, inciso 1, da data do cometimento da infração. Então, nesse caso, se o motorista ele apresentar a defesa prévia, o prazo para expedição do resultado do indeferimento é de 360 dias contados da data do cometimento da infração. Aí você pode perguntar assim, tá, eu apresentei a defesa prévia, já passou esses 360 dias, o que que acontece? Acontece aqui o que está descrito no parágrafo 7º do artigo 282, que diz assim: o descumprimento dos prazos previstos no parágrafo 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. O que isso quer dizer? Motorista apresentou a defesa, o órgão de trânsito não analisou ou não expediu a notificação de indeferimento dentro do prazo limite de 360 dias contados do registro da infração, o processo de multa deve ser arquivado. E aqui, tanto a cobrança de multa quanto a pontuação que seria lançado na CNH não poderá ocorrer. A cobrança de multa será anulada e também a pontuação que recairia na habilitação desse motorista. E o processo, como eu disse, são 3 fases. Então, o motorista apresentou a defesa prévia, 360 dias para notificar do indeferimento com prazo de recurso na JARE. Essa segunda notificação é aquela que vem com o valor da multa, geralmente com o valor descontado de 20%. O motorista, quais são as opções que ele tem nesse momento? Ele pode apresentar o recurso na JARE e não precisa fazer o pagamento da multa, ou se ele quiser, ele pode efetuar o pagamento da multa, e se porventura o seu recurso ele for deferido, seja na primeira ou na segunda instância, o valor recolhido do pagamento da multa deverá ser devolvido devidamente atualizado. Algumas considerações a respeito. Tem muitos motoristas que imaginam o seguinte, tá, mas se eu pagar a multa e quando eu for recorrer, isso não estaria, nesse caso, como se eu estivesse assumindo a culpa pelo cometimento da infração? Tem gente que imagina o seguinte, tá, eu paguei a multa, é como se eu estivesse assumindo o cometimento da infração de trânsito. E não é correto esse pensamento, tá? Inclusive, há respaldo legal dentro do Código de Trânsito quanto a isso.
Aqui no artigo 284, parágrafo 2º, olha o que diz o texto de lei. O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo. Ou seja, não é porque o motorista ele efetuou o pagamento da multa que ele está assumindo o cometimento da infração. Não tem nada a ver, tá? Então ele pode efetuar o pagamento da multa e recorrer, questionar administrativamente a validade daquela infração de trânsito da qual ele está sendo acusado. Outra previsão interessante, parágrafo 3º do artigo 284 do CTB. Não incidirá a cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Então aqui é o seguinte, o motorista ele não recolheu, nesse caso, o pagamento, ele não fez o pagamento da multa e ele apresentou o seu recurso. Enquanto o recurso não for analisado em última instância, ele poderá licenciar o veículo, vender, transferir, enfim, não haverá nenhum impedimento relacionado ao veículo decorrente dessa multa de trânsito enquanto ela não for devidamente analisada na última instância, tá ok? E o prazo para recurso ou para análise do recurso na Jari é de 24 meses. Então o motorista protocolou o recurso na Jari, prazo de análise desse recurso, 24 meses. Se o processo ficar paralisado lá na Jari por mais de 24 meses, o processo de multa deverá ser arquivado. Essa previsão se encontra no artigo 285, parágrafo 6º do CTB. Do indeferimento na Jari, aí tem aqui a última instância recursal, que pode ser no CETRAN, ou no CONTRADIF no Distrito Federal, ou num colegiado da Jari, como eu disse, depende do órgão de trânsito que aplicou ou que registrou a infração. Artigo 288, das decisões da Jari, cabe recurso a ser interposto no prazo de 30 dias, conforme constar lá na notificação. Então, o motorista aqui ele é notificado do indeferimento da Jari e na notificação vai constar o prazo para interposição de recurso na segunda instância, que não pode ser inferior a 30 dias, tá? O prazo para apresentação de recurso. E mais uma vez, confirmado aqui no artigo 289, o recurso na segunda instância também deverá ser analisado em até 24 meses, tá? Esse é o prazo de análise do recurso. Interessante também é a previsão do artigo 290, parágrafo único do CTB. Olha o que diz o texto. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste código serão cadastradas no RENASH. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Enquanto os recursos não forem devidamente analisados, enquanto o processo de multa não for concluído, não poderá ser cadastrada nenhuma penalidade no RENASH. O que é o RENASH? Registro Nacional de Carteira de Habilitação. No final das contas, o motorista que está recorrendo, a pontuação decorrente daquela infração de trânsito não poderá cair na sua habilitação enquanto não se esgotar todos os recursos desse processo de multa. Olha que interessante isso. Então vamos aqui pensar o seguinte, os prazos limites. A defesa prévia é 360 dias, é o prazo limite de análise. O recurso na Jari, 24 meses. O recurso no CETRAN ou no CONTRADIF, 24 meses também. Levado esse processo até a última instância, perto ali dos prazos limites de análise, esse processo de multa ele pode durar aí quase 5 anos. E nesse período, enquanto ele não for concluído, não poderá cair nenhuma pontuação na habilitação do motorista que está recorrendo. É por isso que muitos motoristas que, por exemplo, estão de posse da provisória, que tomaram infração grave ou gravíssima, mas que recorreram da multa, conseguem pegar a CNH. Por quê? Porque o processo de multa ainda não foi concluído, está se discutindo na via administrativa a validade daquela infração, e como ela fica em efeito suspensivo, não cai nenhuma pontuação na habilitação desse motorista. É por isso que mesmo após o cometimento da infração, como esse motorista recorreu, ele
passou o período da provisória, conseguiu pegar a CNH e consegue, em muitos casos, aí, dirigir até por anos. E claro, dentro dessa hipótese, esse motorista ele pode aí ser beneficiado pela prescrição ou decadência, que é quando o órgão de trânsito senta em cima do processo, esquece que tem um processo para analisar, passa o prazo previsto em lei de análise desse recurso administrativo, desse processo de multa, e o motorista pode se ver livre aí de uma penalidade por conta de culpa do órgão de trânsito que não analisou o recurso dentro do prazo administrativo.